São Januário liberado para o clássico contra a equipe do Fluminense nesse próximo dia 16. Dimitri Payet e a sua estreia que rodou o continente europeu. Puma Rodrigues convocado para a seleção uruguaia na fase de eliminatórias da Copa do Mundo. Além dessas, muitas outras informações neste Fala Gigante que já chega bastante agitado a você, torcedor vascaíno. Um vídeo com muitas informações, um vídeo importante para você, torcedor cruzmaltino. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar vocês todos muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, Vascão, é o seguinte, quero primeiro agradecer, é claro, pela presença de todos que estão aqui, mais um vídeo do canal do Gigante Vasco. Porém, você que ainda não é um inscrito do canal, se inscreva no canal do Gigante Vasco, torcedor. A sua inscrição é muito importante, é de fato essencial para o nosso crescimento e poucas pessoas estão se inscrevendo no nosso canal. A gente já tem hoje, ainda bem, e graças ao apoio de todos vocês, 109 mil inscritos, mas a gente precisa de mais, a gente quer agora chegar aos 110 e além disso tudo a sua inscrição é essencial para a divulgação do nosso conteúdo, então não saia desse vídeo sem aqui embaixo apertar nessa palavrinha inscrever-se. Além disso, é claro, deixe o seu like aqui no nosso conteúdo, o seu like também é essencial para o nosso crescimento, sem o seu like o canal do Gigante Vasco não vai a lugar nenhum, o seu like faz com que os nossos vídeos venham a ser divulgados dentro dessa plataforma, então deixe o seu like, se inscreva e deixe aí nos comentários se você está confiante, empolgado com o Vasco da Gama nessa temporada de 2023. E aí, torcedor, o Vasco cai ou não cai? Coloca aí a sua opinião nos comentários, porque para Ramon Angel Dias, o técnico argentino que mexeu muito com o Vasco da Gama, fez com que os Gigantes da Colina nessas últimas partidas tivessem um desempenho que nos surpreendesse. O Vasco da Gama não cai. Foi o que inclusive disse o técnico argentino ontem na entrevista coletiva após a partida. Ao ser perguntado sobre o desempenho, ao ser perguntado sobre o erro de arbitragem na marcação do pênalti em cima do Marlon Gomes, feita pelo Gilberto, e o não amarelo dado ao lateral direito do Bahia, ele falou exatamente sobre isso. Ele disse, façam o que façam, o Vasco da Gama não cai. E até deu uma pontada ali, né? Deu ali não uma debochada, mas em tom de crítica disse, façam o que façam, podem tentar prejudicar o Vasco dentro de campo com erros de arbitragem, podem tentar fechar os portões de São Januário, façam o que façam, tentem da maneira que quiser, o Vasco da Gama não cai a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi isso que Ramon Dias quis dizer ontem na entrevista coletiva, um recado à imprensa, um recado à CBF, um recado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Façam o que façam, o Vasco da Gama não cai. E olha, torcedor, o desempenho da equipe do Vasco é realmente muito melhor do que vinha sendo vista desde o início do Campeonato Brasileiro. O Vasco com Ramon Angel Dias é um e o Vasco com Maurício Barbieri é outro completamente diferente. O Vasco com Maurício Barbieri não conseguiu construir um resultado contra o Bahia, muito pelo contrário, perdeu para o Bahia dentro de São Januário. O Vasco do Maurício Barbieri perdeu para o Santos dentro de São Januário. O Vasco do Maurício Barbieri não tinha um bom desempenho, diferente do Vasco de Ramon Dias. Chegou sim, reforços, muitos inclusive de qualidade. Caso do Paulinho Paula, caso do Praxedes, que ontem não fez uma boa partida, mas é um nome de confiança do Ramon Angel Dias, caso de Dimitri Payet, caso de Verratti, caso de Sebastião Ferreira, mas torcedor, é um ponto importante a se falar. Hoje o Ramon Dias conta com reforços, mas talvez se não fosse pela presença dele, nem sequer esses reforços chegariam, porque para quem acompanha o Vasco da Gama durante toda essa janela de transferências, sabe muito bem que o Ramon Dias teve papel essencial em todas as tratativas do Vasco durante esse período. Ramon Dias teve papel importante nas tratativas pelo Verratti, Ramon Dias teve papel importante nas tratativas pelo Praxedes, Ramon Dias teve papel importante nas tratativas pelo Paulinho Paula, pelo Payet, pelo Sebastião Ferreira. Então hoje os nomes que chegam ao Vasco da Gama, ou melhor dizendo, que chegaram ao Vasco da Gama, tem total influência de Ramon Angel Dias. Talvez, ou aliás, eu tenho convicção de que o técnico do Vasco da Gama, caso não fosse o Ramon, o Vasco não traria essas peças que hoje tem no nosso elenco. Então, se hoje o Vasco dá essa virada, consegue desempenhar melhor e faz com que principalmente nós, torcedores vascaínos, tenhamos a esperança de que dá para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, isso se dá por Ramon Angel Dias e pelo seu excelente trabalho feito à frente do Vasco da Gama. E não apenas por ele, um trabalho também da própria comissão técnica. Novamente, o filho do Ramon, o Emiliano Dias, veio através de redes sociais ontem, após a partida, e já colocou uma imagem, no caso um "Tamo Junto",
falando, né, da torcida do Vascaína, ele que repostou as imagens da linda festa feita pelo torcedor vascaíno na Arena Fonte Nova, falando também estamos junto pro elenco do Vasco da Gama estar cada vez mais unido em prol desse objetivo que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco hoje é uma equipe que desempenha, o Vasco hoje é uma equipe que reacende a chama de esperança do torcedor vascaíno pro restante dessa temporada. Ainda tem muito jogo pela frente, estamos apenas na 22ª rodada, o Vasco ainda terá 17 partidas pela frente, torcedor. O Vasco tem muito ponto ainda a conquistar. Em 17 jogos, o Vasco pode fazer 51 pontos, sendo que o nosso Vasco da Gama precisa, para se livrar da Série B do Campeonato Brasileiro, algo em torno de 27. 27, 51 é quase 50% de aproveitamento. Dá sim para sair desse ano de 2023 sem cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, e isso vem de fato empolgando o torcedor vascaíno. E o que empolga também o torcedor, é claro, é a atuação ontem do camisa 10 francês Dimitri Payet. Por pouco, inclusive, que o Vasco não consegue sair com a vitória ontem de Salvador com um lindo passe dado pelo Payet. O Payet colocou a bola na cara do gol pro Jair e falou: faz e me abraça, meu filhão, faz o gol e vem aqui comemorar com seu pai, no caso, seu camisa 10. Isso que o Jair fez isso que o Payet fez ontem pro Jair, e o Jair desperdiçou a chance. O Payet jogou muita bola ontem. Além dessa grande chance criada pro Jair, o que vai acontecer naturalmente daqui pra frente até o final do Campeonato Brasileiro, as faltas cobradas pelo Payet, um exímio cobrador de faltas. O Payet cobrou 2 faltas e as 2 faltas geraram oportunidades claras de gol para o Vasco da Gama. Parecia ser uma jogada ensaiada, onde o Payet cruzava para o segundo pau e o Paulo Veguete tentava concluir a jogada. Infelizmente não houve uma conclusão perfeita, mas a jogada saiu. Hoje o Vasco tem essa possibilidade também de ter uma jogada ensaiada no escanteio, de ter uma jogada ensaiada numa falta cobrada, porque hoje temos um especialista na bola parada, que é Dimitri Payet. E os números dele ontem, mesmo sendo a primeira partida, mesmo ele estando acima um pouquinho do peso, é o porte normal do Dimitri Payet ser esse atleta mais cheinho, mas ele, na minha opinião, ainda está fora de ritmo de jogo. Ontem, em alguns momentos do jogo, ele estava meio apagado, meio sumido, até porque o gás acaba, e é normal de fato, porque a última partida do Payet foi em maio desse ano, então ele vai entrando em ritmo. Daqui pra frente será uma data FIFA de quase 2 semanas, então isso será essencial para que o Payet entre em ritmo e daqui a pouco, no jogo contra o Fluminense, daqui a 2 semanas, ele esteja já entre os 11 iniciais. Então tudo vem realmente sendo uma grande expectativa para o jogador francês, que ontem, em 45 minutos jogados, teve uma grande chance criada, dada ao Jair, uma bola longa certa de uma tentativa, um drible certo de uma tentativa. Dos 4 duelos que tentou disputar por baixo, ele ganhou os 4, recuperou 3 bolas, sofreu 2 faltas. Uma nota no SofaScore, torcedor, de 7.1, foi a segunda maior nota do time, a nota do francês Dimitri Payet. E quem também falou sobre o francês foi o jornal L'Équipe, um dos jornais maiores da França, um jornal que nas redes sociais, só para você ter noção, tem mais de 6.600.000 seguidores, é um dos maiores jornais de fato da imprensa francesa. Esse jornal falou sobre Dimitri Payet. Payet é um francês, o maior ídolo da história do maior clube da França, o clube de maior torcida, que é o Olympique de Marseille, e o jornal L'Équipe está acompanhando o Payet no Brasil, falou assim, ó, sobre o Dimitri Payet, sua estreia ontem pelo Vasco, abre aspas: não faltou muito para que o batismo de fogo de Dimitri Payet terminasse em fogos de artifício. Se Jair tivesse sido um pouco menos desajeitado ao receber um delicioso passe para trás de seu camisa 10, o ex-Marseille teria sido festejado até o fim da noite. Então, realmente, se Jair tivesse sido menos desajeitado, como o próprio L'Équipe fala, ontem o torcedor vascaíno estaria festejando o Payet até, não o final da noite, mas até amanhã, até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, porque foi um passe muito lindo. Deu passe pro Jair e falou: faz me abraça, meu garoto. E o Jair, infelizmente, perdeu. Além disso, também o Jair acabou sendo expulso no final do jogo, mas a gente vai deixar para falar sobre esse volante no Boa Noite Gigante. Mas enfim, uma boa estreia, uma estreia que anima, uma estreia que faz o torcedor vascaíno se animar de fato e pensar que com o Dimitri Payet as coisas podem ser mais fáceis para o restante dessa temporada. O que preocupa de fato, torcedor, é o desfalque que o Vasco terá para essa próxima partida, que é o desfalque do Gary Medel. Ontem o Medel acabou levando o 3º cartão amarelo, um lance muito bobo também. Esse 3º cartão amarelo tira o Medel do clássico contra o Fluminense nesse próximo dia 16 de setembro, um clássico importante, um clássico que poderá representar a virada ainda mais de chave do Vasco nesta temporada. Então Ramon Herrera terá que trabalhar todos esses dias sem o Medel no seu sistema defensivo. A expectativa é que permaneça da maneira: Maicon no lado direito da zaga, Léo no lado esquerdo, e à frente dele o Zé Gabriel retornando ao time titular após cumprir suspensão
contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O Medel, que também não participará dos treinos durante as próximas semanas. O Medel foi convocado pela seleção chilena e será desfalque para o Vasco da Gama nas sessões de treinos. Quem também será desfalque para o Vasco é o lateral direito Pumita Rodrigues. Hoje o Vasco divulgou que Pumita foi convocado para a seleção uruguaia, ou seja, além de Medel, hoje também tivemos a confirmação que Pumita Rodrigues foi convocado para a disputa dos amistosos contra Chile na próxima sexta e Equador na próxima terça, dia 12 de setembro. Desejamos, é claro, todas as sortes aí ao atleta, momento importante para que o Pumita possa rever aí um pouquinho como está o seu desempenho, tentar melhorar o seu desempenho junto à seleção uruguaia, porque futebol ele tem, cara. Mostrou que tem futebol no início da temporada, caiu muito de rendimento, e para mim o Pumita não pode ser reserva de Robson Bambam. Um jogador que nem lateral direito é, um jogador que é zagueiro e está cumprindo a função ali de forma improvisada, né? Então a gente espera que o Pumita vá para a seleção e volte melhor para poder desempenhar aqui no Vasco da Gama, já no clássico contra o Fluminense. E falando em clássico contra o Fluminense, torcedor, o que temos a trazer aqui a vocês sobre o nosso caldeirão, né? Sobre São Januário. Torcedor, ontem tivemos algumas informações importantes através da diretora jurídica Gisele Cabreira. O Vasco nesse momento tem os seus portões fechados. Ontem, inclusive, houve uma linda festa na barreira, como está aparecendo aí na imagem a vocês. A torcida vascaína se juntou, foi até a barreira do Vasco da Gama, onde muitas pessoas dizem que é um local perigoso, um local de ruas estreitas, um local onde pessoas embriagadas ficam do lado de fora, bebendo, e acaba atrapalhando a segurança do local. Diz que há armas de fogo, né? Se houve tiros, houve disparos de armas de fogo constantemente. Ontem, a barreira do Vasco mostrou que não é assim, mostrou que a atmosfera é única, mostrou que nunca vão entender o amor do vascaíno pelo Vasco da Gama, proporcionou alegria e realmente mostrou que o vascaíno merece ter a barreira de volta, ter a barreira do Vasco de volta, né? Não é que a gente não tenha a barreira do Vasco, ontem foi uma festa na barreira, mas com São Januário aberto, os portões abertos, a torcida entrando no estádio, a barreira sobrevivendo, é isso que eu quero dizer. O Vasco hoje precisa novamente da barreira do Vasco, e ontem foi uma grande resposta ao judiciário que dá sim pra gente ter São Januário aberto, dá para os portões serem abertos, dá para ter uma linda festa na barreira do Vasco, a festa popular. E muitas imagens ontem me emocionaram, cara, eu fico emocionado sim. A voz até embarga um pouquinho de novo, porque foram imagens muito bonitas, cara, imagens que representam o Vasco, e é muito louco, porque quando coisas como que aconteceram na semana passada, na quarta-feira, onde infelizmente novamente, né, o Vasco da Gama foi perseguido, como sempre acontece na história do nosso clube, aconteceu lá em 1923, aconteceu em 1927, quando foi exigida a Constituição de São Januário. Aconteceu novamente na última quarta-feira, quando proibiram o Vasco de atuar dentro da sua casa. E ontem, essas imagens aí que estão aparecendo a vocês, são imagens de resistência, cara. Imagens que representam o Vasco. Imagens que, pra mim, são uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida mesmo, assim, de fotografia, tal da fotojornalismo. Lindas fotos, cara. Fotos que representam, fotos que emocionam. E quem falou exatamente sobre isso foi o zagueiro Léo. Um zagueiro que hoje não é o capitão do Vasco, o capitão é o Medel, mas provavelmente no clássico contra a equipe do Fluminense, quem será o capitão será o zagueiro Léo. Ele falou exatamente sobre isso, falou sobre a barreira, falou sobre São Januário ser aberto, falou sobre ter o torcedor vascaíno dentro do caldeirão. O zagueiro que chegou agora há pouco, mas já compreendeu o que é o Vasco, já se identificou com o Vasco da Gama. Então dê uma olhada aí nas palavras do Léo, falando exatamente sobre isso, sobre ter a volta de São Januário e a volta do torcedor ao caldeirão. Eu já dei uma entrevista sobre isso. Não existe, na minha opinião, né, só o Vasco não poder jogar no seu estádio. Para mim não faz sentido. Depois de, como eu já falei na entrevista, quase 100 anos de um estádio, onde o seu torcedor constrói, onde o seu torcedor foi muitas vezes feliz ali e não poder estar no seu estádio. Isso para mim é inadmissível, mas espero, como eu falei lá, que nos próximos dias isso possa se resolver. Léo falou tudo. O Vasco da Gama merece ter São Januário de volta e o torcedor merece ter a barreira novamente o abraçando. Essa é uma realidade. E olha, Vascão, te chamar de Vascão agora, a realidade pode ser muito boa para o vascaíno nesse momento. Pois no próximo dia 16, agora de setembro, daqui a 2 semaninhas, teremos Vasco da Gama e Fluminense, um clássico regional, um clássico carioca. E o Vasco luta nos bastidores para levar esse clássico para São Januário. São duas barreiras impostas, duas barreiras muito difíceis, inclusive, de serem quebradas. Uma barreira
É a barreira do TJRJ, do Ministério Público, que fecha os portões em São Januário. O Vasco precisa romper essa barreira. E a segunda barreira é uma barreira com a própria Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que no dia 31 de maio fechou o São Januário para clássico até o final deste ano. Ou seja, São Januário, além de não poder ter os seus portões abertos para público, São Januário também não pode ter os seus portões abertos para clássico. Isso é uma ordem da própria Polícia Militar. Então a gente precisa romper essas duas barreiras, o que hoje favorece o Vasco da Gama, principalmente nessa segunda barreira da Polícia Militar. O Vasco hoje não tem o Maracanã à sua disposição. O Vasco tem o Maracanã fechado. O Maracanã deve ser reaberto no dia 16, um dia após esse clássico contra o Fluminense. E com isso, o Vasco tem que buscar uma nova casa. No caso, tem que buscar um local para mandar o seu clássico. Um local que o Vasco vem tentando construir para mandar esse clássico é no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Vasco não quer jogar o Newton Santos. E para mim, esse fato do Vasco tentar sair do Newton Santos é até um fato de pressionar a própria Polícia Militar a tirar essa segunda barreira que veta, né, a utilização de São Januário para clássico. Por que eu estou falando isso? Porque em Volta Redonda são 150 quilômetros de rodovia que separa o Rio de Janeiro de Volta Redonda. Então, se a Polícia Militar não quer levar o jogo para São Januário com medo de problemas, quem dirá levar essa partida para Volta Redonda, onde há uma rodovia inteira para que haja problemas acontecendo durante toda a ida até o Raulino de Oliveira, até Volta Redonda, até a Cidade do Aço. Então, eu tenho, não convicção, mas eu acredito que o fato do Vasco querer levar essa partida pro Raulino de Oliveira é tipo assim, ó, TM, vocês estão tirando o jogo de São Januário, vocês estão proibindo a partida de São Januário por medo de confusão, certo? Mas olha só, vocês estão entendendo o que pode acontecer com esse jogo indo para Volta Redonda? 150 km de rodovia, a grande chance de confusão, um estádio ainda mais apertado. Então eu acho que o Vasco está fazendo isso até como uma forma de pressão à própria Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E isso é um fato legal. Até porque com relação à primeira barreira, que é a barreira do Ministério Público, a informação que temos agora é que tudo indica que de fato quanto antes o Vasco conseguirá a liberação para atuar em São Januário. Ontem, a Gisele Cabreira, a Vasco TV, falou sobre isso. A gente trouxe detalhes no Acorda Vascão, mas eu disse que iria me aprofundar mais nesse tema agora na parte da tarde. A Gisele Cabreira disse assim, ó, ela disse que o apoio público está sendo essencial, no caso, as manifestações contrárias à interdição de São Januário está sendo importante, né, internamente, nos bastidores. Ela ainda disse que nesse momento o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, no caso, para quem não entende essa sigla, é nada mais que um acordo hoje entre Vasco e o Ministério Público, tá para sair. A expectativa é que isso saia o mais rápido possível. As conversas hoje, tratativas já estão muito avançadas e nesse momento a própria Gisele Cabreira deixou bem claro que só estão finalizando alguns termos para que São Januário venha a ser liberado. Então, torcedor, dê uma olhada aí nas palavras da própria Gisele Cabreira, a Vasco TV, falando exatamente sobre essa liberação de São Januário, torcedor. Enfim, teremos a nossa casa de volta, falta pouco para isso, para que a barreira volte a festejar com o seu torcedor. O apoio público é essencial para que o TAC, termo de ajustamento de conduta, que nada mais é do que um acordo com o Ministério Público, para que esse acordo saia o mais rápido possível. Bom, e agora sim, uma informação até em primeira mão para o torcedor vascaíno, já estamos em conversas e tratativas muito avançadas, só finalizando alguns termos desse acordo para que São Januário seja liberado o mais rápido possível. Então esse movimento, esse manifesto foi muito importante, ter a opinião pública em nosso favor foi muito importante para que esse acordo saia o mais rápido e essa festa linda seja dentro do estádio. E aí, vascaíno, preparado para Vasco Fluminense em São Januário? Será que a barreira vai ferver? Volto a repetir, ainda não há uma confirmação sobre isso, é importante falar, porque às vezes a gente fala A, vocês entendem B. Não que seja errado, mas às vezes é falta de diálogo mesmo. Então olha só, o Vasco luta, as expectativas hoje são grandes e o Vasco está avançado para que consiga a liberação de São Januário. Quer dizer que o clássico será em São Januário? Não, mas nesse momento tudo está andando de uma forma muito favorável para que seja realizado sim no nosso Caldeirão. Esse foi o Fala Gigante, torcedor, apenas o segundo vídeo dessa segunda-feira. Às 7 horas em ponto estaremos com Boa Noite Gigante e voltaremos amanhã novamente às 7 horas com a Acorda Vascão. Já anote aí na sua agenda, já deixe o seu horário marcado para ficar muito bem informado sobre o Gigante da Colina. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem no nosso canal e como sempre falamos, saudações vascaínas.